Pessoal, de novo, é um prazer imenso estar aqui. Eu estou vendo um monte de gente que eu adoro, um monte de gente que está sempre comigo, sempre nos acompanhando aqui nos webinários. Como eu disse, esse é mais um webinário, acho que é o 11º webinário da série Felicidade em Tempos Difíceis. É um grande prazer estar aqui com vocês. Só para lembrar, esse webinário começou, essa série começou logo quando a quarentena começou, e a nossa ideia, junto com o Rubin Institute dos Estados Unidos, foi o que a gente pode fazer para tentar ajudar as pessoas a tirar o melhor possível dessa crise, desse momento. Então, eu espero que todos que estão aqui agora, nos dando essa oportunidade, esse prazer de estar com a gente, espero que todos estejam bem, estejam com saúde, se possível, felizes, né, dentro do que é possível. Então, eu torço para que tudo esteja indo bem na vida de vocês e para que em breve a gente consiga sair desse momento para um novo momento melhor. É uma grande honra para mim, tem sido uma grande honra trazer esses grandes palestrantes aqui, esses pesquisadores e esses mestres da psicologia positiva. Na semana passada eu tive o webinário com o professor Tal Ben-Shahar, que foi divino, foi uma honra, uma alegria imensa poder traduzi-lo, e hoje nada muito diferente. Hoje eu estou com Margarita Tarragona, um dos grandes nomes da América Latina, do mundo, na psicologia positiva, uma pessoa que eu, inclusive, conheci pessoalmente, mas me esqueci, né, Margarita? I'm telling them that I met you personally and I cannot believe I forgot about it. E eu estou muito honrado de estar aqui hoje. A Margarita vai falar para a gente sobre relacionamentos positivos, que é um dos componentes fundamentais de uma vida de felicidade e bem-estar. Como sempre, quem está aqui com a gente, comente, participe, faça perguntas. A Margarita já anunciou no comecinho aqui comigo que ela vai estar à disposição para responder e para ajudar todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu vou convidar a Margarita para que ela se apresente, porque eu acho que ninguém melhor do que ela para dizer tudo que ela tem feito nessa área. Margarita, I was just letting them know that we started this series, Happiness in Difficult Times, in order to give back and to try to help people to take everything all the good that is possible from this situation. We are on the I think this is the 11th webinar we're doing. Wow. And I'm very proud and grateful and happy to be doing this. And it's really an honor to be presenting you here today, to be translating you. I hope I can find the correct words to share your wisdom. And thank you so much for your generosity, for being here. And we're crazy to listen what you have to say to us about how can we nurture positive relationships, because we know how important this is for our life, for happiness levels and everything else. Thank you. Obrigada, Henrique. Thank you so much. Thank you, everybody, for being here. I'm excited, even though physically we're apart. I'm very happy to be working with people in Brazil, because I love Brazil. I was there 2 years ago. And loved it. Ela está dizendo que é um prazer imenso estar aqui com todos vocês, que mesmo a gente estando distante, né, não estando pertinho junto, ela está muito contente de estar conosco, que ela esteve no Brasil já e adora. Ela esteve aqui há 2 anos atrás e adora o Brasil. Thank you. But you should have told me I was coming after Tal, because nobody should present after Tal. They're big shoes to follow. Ela está dizendo que eu devia ter avisado que ela está fazendo o webinário logo depois do Tal Ben-Shahar, que ninguém merece, ninguém deveria estar fazendo isso. Muy bien. Well, thank you everybody for being here, and you tell me when you would like us to get started with the presentation. We are ready for you. The show is yours. Okay. So I'm gonna share my screen, as you know. Perfect. Ela vai dividir a tela com a gente, já tem uma apresentação para a gente. Thank you so much for going the trouble of preparing something for us. Thank you so much. It's my pleasure. And it's one of my favorite topics. I don't know if you know, but I am a therapist and coach. And one of the things I'm most interested in is how can we bring positive psychology into the world of therapy and coaching? And of course, relationships. Sorry, ela está dizendo que eu estou agradecendo ela por ela ter parado e se dar o trabalho de montar uma apresentação para a gente. Ela está dizendo que esse é um tópico que ela adora e a grande especialidade dela, o foco dela é em terapia e coaching.
E a maior parte da pesquisa que ela faz é como é que a gente pode integrar cada vez mais a psicologia positiva nessas atividades, tanto da terapia quanto do coaching. Yes. So our presentation today is not about therapy, but relationships are usually a central point of what people want to discuss when they go to therapy. Então, a apresentação de hoje não é sobre terapia, mas relacionamentos geralmente são tópicos centrais quando as pessoas procuram intervenções e terapias. So for today's presentation, I have tried to bring together what I have learned from positive psychology with my experience working with people in my consulting room. Então, o que ela quer trazer hoje é tudo que ela aprendeu, a experiência que ela tem com a psicologia positiva e com todo mundo que ela vem atendendo nos seus consultórios, e é muita gente. Right. Enrique, let me know if I'm going too fast, too slow. Since I can't see you, it's harder for me to know, but so you let me know. Ela tá falando, ela não consegue me ver, então só para eu avisá-la se por acaso eu estiver indo rápido demais. Vocês sabem que às vezes eu me perco, então eu peço licença para vocês também, para os meus erros aqui, tá? Right. Okay. Well, I'm sure you know by now what positive psychology is. E ela já acredita que todos aqui, né, nesse momento, já sabem o que é a psicologia positiva. It's the scientific study of happiness and well-being and of the factors that allow us to live full, flourishing lives. É o estudo científico da felicidade, do bem-estar e dos fatores que possibilitam que a gente viva uma vida cada vez mais plena e de florescimento. And there are many different definitions. And one that I particularly like is one that has been offered by Mihaly Csikszentmihalyi. Existem várias definições. Uma que ela gosta muito é uma que foi dada pelo Mihaly Csikszentmihalyi, one of the founders of positive psychology, together with Martin Seligman. Que foi um dos fundadores da psicologia positiva junto com Martin Seligman. And he has been quoted as saying that positive psychology is a metaphysical orientation toward the good. E ele é atribuída a ele a frase, né, que a psicologia positiva é a orientação metafísica para o bom. The belief that what is good, what is luminous, what works well is as real and as important as what is painful, what is problematic, what is difficult. A crença de que o que é bom, o que funciona, o que ilumina é também tão importante e tão real quanto o negativo, quanto a dor, quanto o sofrimento. And I find it very profound because I think it goes beyond exercises or techniques which are important. E eu acho que isso é muito profundo, porque vai além de exercícios e técnicas que são importantes. And it talks about a way of looking at the world and of looking at people. E fala sobre uma forma de olhar para o mundo, olhar para as pessoas. So, as I was preparing today's talk, I realized that there are many good exercises and positive interventions that are useful in relationships. Então, enquanto eu preparava essa fala de hoje, eu estava ciente de que existem muitas intervenções, exercícios que são úteis em relação a relacionamentos. And I will mention them. E a gente vai falar sobre eles. But I think that even more important is that positive psychology shows us certain orientations we can adopt in our relationships. Mas ela acha que mais importante até do que isso é que a psicologia positiva nos mostra algumas orientações que a gente pode tomar em relação aos nossos relacionamentos. And let's see what you think. I find the idea intriguing. E ela quer que a gente diga depois o que vocês acharam, mas ela entende essa ideia muito intrigante. So as I go over the literature about the importance of relationships and what makes happy relationships. Então, enquanto ela vai passar para a literatura, né, do que são os relacionamentos, qual a importância dos relacionamentos, I think that there are these four major orientations. Eu acho que existem essas quatro principais ou mais importantes
orientações. And they have to do with appreciation, with positivity, curiosity, and kindness. Que tem a ver com apreciação, positividade, curiosidade e bondade. So I would like to start by mentioning the late Christopher Peterson. Ela quer começar mencionando o Christopher Peterson. He was also one of the pioneers of positive psychology. Também um dos pioneiros da psicologia positiva. And he used to say that all of positive psychology could be summarized in 3 words. E ele costumava dizer que toda a psicologia positiva pode ser resumida em 3 palavras. Other people matter. Outras pessoas importam. Mm-hmm. So this idea that other people are fundamental to our happiness is one of the most important ideas in positive psychology. Essa ideia de que outras pessoas importam para a nossa felicidade é um conceito, é um ponto central e fundamental da psicologia positiva. When they've done studies of the happiest people, the happiest of all, it turns out they all have one thing in common. And what they have in common is that they have good relationships with others. Quando a gente analisa a vida de todas as pessoas que são as mais felizes, estudadas, elas têm sempre um ponto em comum, que é a qualidade dos relacionamentos que eles têm com outros. Some people even say that having good relationships is the fast track to happiness. Alguns, inclusive, dizem que ter bons relacionamentos é o caminho mais rápido para a felicidade. One of the most important theories nowadays in psychology is called self-determination theory. Uma das teorias da atualidade mais importantes da psicologia positiva é a teoria da autodeterminação. And it posits that we have 3 fundamental psychological needs. E ela diz que nós temos 3 necessidades psicológicas fundamentais. To be competent, that is to feel that we do things well, that we do some things well. Ser competente é ter essa sensação de que a gente faz, sim, algumas coisas de forma boa, completa. Mm-hmm. To be autonomous, that is to make our own decisions. Ser autônomo, o que quer dizer que a gente pode tomar nossas próprias decisões. And to be connected to other people. E estar em conexão com outras pessoas. Yeah. So today we're going to focus on the 3rd aspect, the importance of our connections to other people. E hoje a gente vai focar então nesse 3º ponto, que é a importância de estarmos conectados com outras pessoas. And you know, as I was preparing for today, I remembered something that a very good friend of mine, who's a Brazilian psychotherapist, Marilene Grandesso, told me. E ela hoje, enquanto preparava essa aula, ela estava lembrando de uma coisa que uma grande amiga dela, uma psicoterapeuta brasileira, Marilene Grandesso, disse a ela. She told me, and let's see if you know this saying, she told me that in Brazil there's a saying that says, if you want to kill the spider, destroy its web. Ela disse que no Brasil, e perguntou para vocês se a gente sabe se esse ditado existe, se você quer matar uma aranha, destrua sua teia. Is that so? Is that so, Henrique? Had you heard this before? Pessoal, alguém que conhece esse ditado? I never heard, Margarita, I'm asking the people here in the group if they know. Alguém aqui conhece esse ditado, já ouviu? Se você quer matar a aranha, destrua a teia. Vamos ver se... Let's see what they respond here. I never heard, my wife is here with me, she never heard as well. Maybe I didn't translate it well, but the idea is that instead of trying to go after the spider and stepping on it, if you destroy its net, you will destroy it. And that is true for people. A ideia por trás disso, tudo ela está dizendo, talvez ela tenha traduzido errado, mas a ideia, ela tenha dito errado, mas a ideia por trás é, se você quer matar uma aranha, você não precisa ir direto nela, pisar nela, você pode destruir as redes, né, a rede, e aqui eu acho que ela vai conectar com o relacionamento. And that is very, very true for people too. Our social support networks are fundamental to our life. And please, by social networks, I don't mean Facebook and WhatsApp. I mean, in the old-fashioned sense, social networks, the people you can count on who are there to support you.
Uhum. Ela está dizendo que esse ditado, sendo brasileiro ou não, ele, assim como ele é válido para a aranha, ele é extremamente válido para a gente, porque a importância dos nossos relacionamentos, da nossa rede de relacionamentos, é fundamental. E ela complementou, não essa rede de relacionamentos atual, né, de redes sociais e de celular na mão, mas a rede real, as conexões reais que nós temos em nossas vidas. Mm-hmm. So, for example, it's been shown that to have a good social support network is correlated to the health of our heart and our circulatory system. Por exemplo, existem evidências que comprovam que os bons relacionamentos em nossas vidas são fundamentais e melhoram o nosso sistema circulatório, a nossa saúde física mesmo. Mm-hmm. And people who do not have a strong network of relationships, e as pessoas que não têm uma rede relacional forte e segura, have the same risk of dying than people who smoke or have high blood pressure. Olha isso, tem o mesmo risco de morte do que as pessoas que têm pressão alta ou que fumam. Mm-hmm. That is within a year after they measure it. Isso quer dizer, um ano depois dessa medição. So I find this very, very impressive, the fact that our relationships are vital. They really are a matter of life and death. They are not an accessory. Uhum. E ela acha isso incrível, como é que os relacionamentos são efetivamente vitais. Eles não são, de forma alguma, um acessório em nossas vidas. Mm-hmm. So let's start, after having stated the importance of relationships, I would like to now tell you about what I think are 4 useful orientations to build and enjoy good relationships. Uhum. Agora que ela falou sobre a importância dos relacionamentos, vamos começar a falar então dessas 4 orientações principais para a construção de bons relacionamentos. So the first one is appreciation. O primeiro é a apreciação. If you saw Tal Ben-Shahar recently, I don't know if he mentioned something that he says a lot. He says, what we appreciate, appreciates. Ela está falando, se a gente viu o Tal Ben-Shahar agora, ela não sabe se ele falou isso pra gente, mas uma coisa que ele fala sempre, aquilo que a gente aprecia no sentido econômico aqui de crescer. O que a gente aprecia, cresce. Exactamente. That was, now I'm switching to Spanish because I get excited. What we appreciate gains in value, becomes more important. O que a gente aprecia ganha em valor, se torna mais importante. E a internet dela deu uma travada, vamos ver. Pessoal, enquanto a internet da Margarita volta, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, já vai falando. I think I translate you when we are explaining that when we appreciate, this grows in value, and then your internet went bad. Oh, okay. Well, that was all that I was saying. All right. So in relationships, this is very important. Mm-hmm. You have probably heard that our mind has Teflon for what's good and Velcro for what's negative. Então, essa questão de o que a gente aprecia é fundamental, e eu já devo ter dito isso, eu já disse isso algumas vezes, não sei se todos aqui ouviram, mas a nossa mente, e alguns cientistas mencionam dessa forma, a nossa mente é como Teflon para o bom e como Velcro para o negativo, para o ruim. This is a phrase often used by Rick Hanson, and it refers to our natural negativity bias. Essa frase, ela foi dita pelo Rick Hanson, e ela menciona ou expressa o nosso viés à negatividade. And that's normal, we all have it. Isso é normal, todos nós temos. But it's not very good for relationships, because like in everything else, we tend to pay more attention to criticism, to the faults of our partner or our child, to what doesn't go right in a meeting with us. Então, isso é comum, é biologicamente natural, todos nós temos esse viés negativo, mas você pode imaginar que isso não é lá essas coisas, não é uma coisa muito boa para os nossos relacionamentos, porque a nossa tendência natural
é focar na crítica, no erro do outro, do filho, da esposa, naquilo que não deu certo, no que não funcionou numa reunião com seus colegas. Also, there's another phenomenon you may have heard of. Tem um outro fenômeno também, que eu já disse aqui algumas vezes, talvez vocês todos já tenham ouvido, Which is called the hedonic. que é a esteira hedônica. And what this refers to is that human beings, for better and for worse, are very adaptive. We adapt very easily. We Isso adapt. Sorry. I'm sorry. Isso quer dizer que nós, seres humanos, para o bom e para o ruim, a gente se adapta muito rapidamente e muito facilmente. So we adapt to difficulties, and that is wonderful. But we also get to the good things in our life very fast. A gente se adapta às coisas ruins, o que é muito bom, mas a gente também se acostuma e se adapta com as coisas boas bem rapidinho. Yeah. So think when you have a new dress or a new car. Então pensa assim, você está com um vestido novo, ou você comprou um carro novo. The first time you use it or the first time you drive it, you think it's wonderful, you're so excited. A primeira vez que você dirige ou que você usa esse vestido, você acha maravilhoso, você está todo feliz. And then after a few weeks, you don't even notice it. You don't pay any attention to the good features of your car or to the color of your dress. Depois de algumas semanas, você mal percebe as cores lindas do seu vestido ou as qualidades técnicas da tecnologia que o seu carro novo tem. And the thing is, this also happens with the people we love. E a questão é, isso também acontece com as pessoas que a gente ama. You get used to them. Você se acostuma a elas. Well, we get used to them. We Nós- take them for granted. a gente, a expressão em inglês é take it for granted. A gente toma como garantido. Já está lá mesmo, a gente se acostuma. See. So what can we do about it? We can cultivate appreciation. Então, o que a gente pode fazer, já que isso é automático e natural em todos nós? A gente pode cultivar a apreciação. So there's many ways to do it. One is simply to be aware, to imagine what would my life be like without this person. Tem muitas formas de fazer isso. Uma delas é prestar atenção, é refletir como seria a minha vida sem essa pessoa. Also to take a step back and look at that person with fresh eyes. Ou dar um passo atrás e olhar para essa pessoa com olhares novos, olhares frescos. Yeah. And a very important thing is to appreciate the strengths of the people around that we love. E uma coisa muito importante, fundamental a se fazer, é apreciar as forças que essas pessoas que nós amamos apresentam. Las grandes, las personas adultas y los niños también. Oh, sorry, I'm sorry, I switched to Spanish. I got that. Os adultos e as crianças também. Yes, thank you. So the main, to summarize this part, the importance of having an appreciative stance. Então, resumindo, né, é fundamental nos relacionamentos que a gente se coloque numa posição de apreciação às pessoas do nosso relacionamento. Okay. And later on we will connect it with other aspects. E depois a gente vai conectar isso com outro aspecto. Okay. I would like to talk about positivity now. Agora ela quer falar sobre positividade, segunda orientação. You probably know Barbara Fredrickson. Provavelmente você conhece a Barbara Fredrickson já. She is the most important researcher of positive emotions. Ela é a pesquisadora mais importante sobre as emoções positivas. And she has found that there are 10 positive emotions. E ela descobriu que existem 10 emoções positivas. That are the ones that people experience most frequently and can identify more clearly. Que são as 10 emoções que as pessoas experimentam mais frequentemente e conseguem mais claramente identificar. So here they are. Aqui estão elas. They are joy, Alegria, gratitude, gratidão, serenity, serenidade,
curiosity or interest in the world, curiosidade ou interesse no mundo, hope, esperança, pride, orgulho, fun, diversão, inspiration, inspiração, which is what we feel when we see something extraordinary, que é o que a gente sente quando vê algo que a gente está vendo agora, né? Algo extraordinário. awe, Reverência and love. e amor. She says that love encompasses all the other positive emotions together. E ela diz, a Barbara Fredrickson, que o amor compreende todas as outras emoções positivas juntas. One of the most important positive emotions and one of the easiest to cultivate is gratitude. Uma das emoções positivas mais importantes e mais fáceis de cultivar é a gratidão. And when you're grateful and you show gratitude in your relationships, it's almost a surefire way to improve that relationship. E quando você quando você aplica a gratidão nos seus relacionamentos, é uma maneira muito eficiente para você trabalhar a apreciação e a positividade dos relacionamentos. So it is noticing and expressing gratitude about the little things that the people in our life do for us. Então é notar e expressar as pequenas coisas boas que as outras pessoas fazem no nosso ciclo de relacionamentos. Barbara Fredrickson has also found that the happiest people are people who prioritize positivity. E ela também, a Barbara Fredrickson, ela descobriu que as pessoas que são mais felizes são as pessoas que priorizam a positividade. So you can quickly read the abstract. Agora leia rapidinho o abstrato aqui desse texto. No, what she has found is that people who deliberately try to do activities and be in situations that make them feel joy, serenity, fun, interest, então, are the happiest people. O que ela descobriu é que as pessoas mais felizes são aquelas que ativamente, intencionalmente buscam se envolver em atividades positivas, que as façam mais felizes e positivas. So they're not just waiting to see, well, maybe I will feel hopeful, or, well, we'll see if today I feel serene. No, they actually, in a proactive way, try to give priority to experiencing those positive emotions in their lives. Então, são pessoas que não ficam esperando, quem sabe amanhã eu me sinto melhor, quem sabe o mundo muda, quem sabe as coisas dão certo. São pessoas que ativamente priorizam e vão atrás, e correm atrás de construir atividades que envolvam, que tragam mais positividade para ela. And this applies to relationships too. Isso também se aplica para relacionamentos. So what can we do to in our relationships prioritize positivity? O que a gente pode fazer para, dentro dos nossos relacionamentos, a gente priorizar a positividade? What kinds of activities can we do with our children, or with our partner, or with our co-workers that are likely to make us feel joy, or fun, or love, or pride? Quais são os tipos de atividade que eu posso fazer com meu parceiro, minha parceira, meus filhos, com os meus colegas de trabalho, que possivelmente, provavelmente, vão trazer para a gente mais alegria, mais contentamento, mais gratidão, mais orgulho? By the way, you can never make yourself feel anything. E ela falou, inclusive é bom que se deixe claro, você nunca vai conseguir fazer com que você mesmo sinta alguma coisa. And you cannot make anybody feel anything either. E você também não pode fazer ninguém sentir alguma coisa. But you can look for contexts, for conditions that make it more likely that you will experience that. Mas você pode procurar algum contexto, alguma condição que torne mais possível que essa experiência aconteça em você e no outro. For example, research shows that happy couples Por exemplo, a ciência mostra que casais felizes tend to look for new activities to do together, to experiment with new activities and new things, experiences in their life.
tem uma tendência a procurar novas atividades, novas experiências e variar e alternar isso ao longo de sua vida juntos. Good. I also wanted to mention the work of Dr. John Gottman. E ela também quer mencionar o trabalho do Dr. John Gottman. He's the most prominent researcher in the world about happy couples. É o pesquisador mais conhecido e com maior reputação no mundo que faz trabalho sobre casais felizes. His lab is affectionately called the Love Lab. O laboratório dele é carinhosamente conhecido como Laboratório do Amor. And what he does is that couples come into the lab, one couple at a time, and it's like an apartment, and they stay in the apartment for 24 hours, and they are recorded all the time except when they are in the bathroom or in the bedroom. Então, o que ele faz, os casais chegam no laboratório dele, é um casal de cada vez. O laboratório é como se fosse um apartamento, e esses casais são filmados 24 horas nesse apartamento, exceto quando eles estão no banheiro ou dormindo. So, over time, after observing thousands of couples, e com o tempo, depois de observar milhares de casais, he's able to predict with over 90% accuracy ele é capaz hoje de perceber com quase 90% de acuracidade if a couple is going to stay together or separate. Se um casal vai ficar junto ou vai se separar. And he has found that there are 4 kinds of interaction that he calls the 4 horsemen of couples relationships. Ele descobriu que ele diz que existem 4, então, percepções que ele chama de os 4 cavaleiros, 4 horsemen of apocalypse. Sorry. Well, no, but how does he call it? Couples relationships, the horsemen of the apocalypse for couples. Ok. Ele fala que são os 4 cavaleiros do apocalipse para casais. And they are, you can probably guess some of them. E eles são, a gente pode perceber alguns aqui pela imagem. Criticism. Criticismo, crítica. Contempt. Contempt. Desprecio, más o menos. Can you say in Spanish? Might help me? Desprecio. Desprecio. Desprezo. Então, crítica, desprezo. Mm-hmm. By the way, criticism is easy to understand. Contempt is often not verbal. When, for example, you're with somebody and the person is not paying attention, or when they roll their eyes, those are signs of contempt. Então, o criticismo é fácil de perceber, enquanto que o desprezo, no entanto, ele pode acontecer apenas na linguagem não verbal, né? Você está lendo alguma coisa, ou, Margarita, I think that's a pretty common one. Yes, I'm listening to you. We do that a lot. We're talking. Right. Então, essa coisa o desprezo é mais você tá na sua expressão não verbal, você está digitando no seu computador, a pessoa falando com você, fala, tô te ouvindo, e não tá nada, né? Então, isso é o desprezo. Okay. Defensive means not being open to the input or the feedback of your partner. Estar defensivo, não estar aberto ao input ou ao feedback do seu parceiro. And stonewalling is like living separate lives almost. E a parede de pedra é você viver quase uma vida separada, você não está aberto para o outro. So this is what predicts bad outcomes for couples. São esses 4 cavaleiros que definem, que mostram para esse cientista, para o John Gottman, que o casamento não vai dar certo. He has also found what predicts happiness in couples, what predicts that a couple will stay together and be happy for a long time. E ele também conseguiu descobrir o que determina se um casal vai continuar feliz por muito tempo. And he has found this ratio or proportion. E ele encontrou essa proporção. And it is a 5-to-1 ratio of positive to negative interactions. E é uma balança, um equilíbrio de 5 interações positivas para uma negativa. So, I mean, we all have moments of criticism. We all have, spats or arguments. But happy couples, for every, unpalatable or negative interaction, they have 5 interactions that involve either expressions of affection,
support, humor, appreciation. There's 5 positive interactions for every negative interaction. Então, todos nós vamos demonstrar no relacionamento crítica, defensividade às vezes, mas os casais que têm uma tendência a continuar juntos, gente, vocês desculpem a Bela está completamente alucinada hoje. I'm just apologizing for my dogs here. Don't worry, I have mine here too, so don't worry. Oh. You know, and actually dogs are a good example, because I don't know about yours, but mine, they are much more positive than negative to me. Like most of they have like a 30-to-1 ratio of positive interactions. Except on my webinars. Okay. Ela tá falando que os cachorros são um bom exemplo, que eles têm de 30 a 40 interações positivas para uma negativa. Mas voltando à tradução dela, então todo mundo tem crítica, tem defensividade, tem isso no relacionamento. Mas os casais que ficam juntos, que são mais felizes, eles mostram que para cada uma interação dessa negativa, ele vai ter 5 outras de apreciação, de contentamento, de humor, que mostra para ele que esses casais têm chance de continuar juntos e serem mais felizes. I think your audio is off, Margarita. Hello? Yeah? Yes, good. I'm sorry, did you hear a terrible noise? My computer fell from my table. How embarrassing is that? Oh my God. Yeah, that you had fell, so it's good that it was the computer. Oh my God. Okay, so I hope it didn't scare everybody. Desculpa, ela caiu no chão e fez um barulhão. Oh, how embarrassing. Okay, so another good way to nurture relationships is to be aware that we really need a lot of positivity to balance the natural, normal, negative interactions that we all have. It really has to be, we need a lot of positivity for a happy relationship. Então, uma coisa que a gente tem que ficar atento é que a gente precisa de muita positividade para manter um relacionamento mais saudável e feliz. Então, a gente pode ficar atento a isso, perceber as nossas interações, se elas estão dentro dessa proporção ou estão indo bem para esse lado. Okay. So we've spoken about having an orientation of appreciation, an orientation of prioritizing positivity, and now we're going to talk about another useful orientation in our relationships, which has to do with curiosity. Então a gente falou dessas 2 orientações iniciais, apreciação e positividade. Agora ela vai falar de uma terceira orientação que é fundamental para os relacionamentos positivos, que é a curiosidade. And maybe this one is not as obvious for many people. E talvez essa não seja tão óbvia para todo mundo. But remember, like if you had a baby, how in the beginning with the baby, you're so curious about every little aspect of their little fingers, their little feet. You pay such detailed, precious attention to everything because you want to learn about this person. This is very recent and present to me. Really? Oh, congratulations. Mas ela está dizendo o seguinte, pensa, para entender curiosidade, e eu falei para ela, isso para mim, um exemplo que ela deu é muito presente e recente na minha vida. Para você entender curiosidade, pensa no bebê. Quando ele chega na sua casa, quando ele nasce, você está curiosa para tudo. O dedinho do pé, você quer olhar, até as coisas meio feinhas que ele faz, você acha lindo, você quer conhecer, quer pegar, quer tocar, quer conhecer melhor. Então esse é um exemplo que ela usou. And when you start to date somebody, you're also very curious. You want to learn about this person. You ask him or her about their family, about what they like. You are very curious about them. E quando você começa a namorar alguém, você é super curioso. Você pergunta sobre os pais, você pergunta sobre o que ele faz, o que ele gosta, o que ele não gosta. A gente está muito preocupado e quer saber, a gente está muito curioso quando a gente começa um namoro. And this interest feels good to the person who is asking or inquiring. E esse interesse, né, é gostoso para quem está recebendo as perguntas, está percebendo a curiosidade do outro. And it also feels good to the person who is being asked or is being observed, because we all like to be known. For us, it's important to be known. Na verdade, eu falei errado. Quem está perguntando gosta, é bom para ele, mas também é bom para quem está recebendo a pergunta, que todos nós queremos ser conhecidos. A gente gosta, a gente quer isso.
A very prominent research, Todd Kashdan, at George Washington University. O pesquisador Todd Kashdan, da Universidade de George Washington, wrote this book called Curious. Escreveu esse livro, né? O nome do livro é Curioso. And the subtitle, if you can see, it says, Discover the Missing Ingredient to a Fulfilling Life. O subtítulo desse livro é Descubra o ingrediente escondido de uma vida gratificante. He says that people who are curious are happier. He doesn't just say it, he documents it. Ele diz e prova que as pessoas que são curiosas são mais felizes. So in our relationships, it's very important to continue to be curious, even though we feel like we already know somebody. Então, nos nossos relacionamentos, é muito importante a gente continuar curioso, mesmo que a gente já ache que conhece tudo do outro. Because curiosity is one antidote to the Teflon we had talked about. Que a curiosidade é um dos antídotos para aquele teflon que a gente falou no começo. It's a way of creating a little positive Velcro, so we can stick, so the good things of the people we love are stickier for us. É uma forma de construir um pouquinho daquele velcro positivo, para que as coisas que a gente gosta no outro grude um pouco mais. One thing that I find very useful is what is called a not knowing approach. Uma coisa que ela acha que é muito útil é a abordagem não sabendo, não saber, não sei. Which goes hand in hand with curiosity. Que vai junto, que caminha junto com a curiosidade. So instead of supposing that you already know what your brother is feeling, então, ao invés de imaginar que você já sabe o que o seu irmão está sentindo, or telling your husband, I know what you're going to say, ou dizer para o seu marido, eu já sei o que você vai dizer. It can be very useful to start from the assumption that you don't know what the other person thinks or feels or experiences. É muito útil você partir da premissa que você não sabe. Você não sabe o que a outra pessoa sente, pensa, ou qual é o momento dela. And therefore, from a perspective of curiosity, find out, be educated about the other person by the expert who is that person. E nessa perspectiva de não saber, seja curioso, pergunte, seja educado pela outra pessoa, que é o único especialista dele mesmo naquele momento. Something I love and I think is applicable to many contexts. It is used often in organizations, but it's very useful in families and in close relationships. It is appreciative inquiry. Uma ferramenta que ela adora, que é muito utilizada em organizações, mas que funciona perfeitamente para famílias, é a investigação apreciativa. As its name implies, it has to do with inquiring or asking or exploring. E o que o nome indica tem a ver com perguntar, com questionar, com inquirir, investigar. From a perspective of appreciation. Na perspectiva da apreciação. It is to ask about what works well, what is good, what is the positive core in a relationship, in a person, in an organization. Perguntar o que dá certo, o que funciona, qual é o centro positivo de um relacionamento, de uma família, de uma organização. So, for example, in a couple, you can find, where it says discovery, you can ask questions about what they appreciate about what already is, what the relationship they already have. Então, na fase do descobrimento, discovery, você pode fazer perguntas sobre o que esse casal já tem, pensando nos casais, né? O que esse casal já tem para apreciar. You can ask questions about what they dream, how the relationship could evolve or be even better. Você pode fazer perguntas e ser curioso sobre imaginar, né, para onde pode ir esse relacionamento no melhor, qual é o melhor desse relacionamento. Then they can work on designing what they would like to do. Então, esse casal pode, depois de sonhar, ele pode desenhar o que eles querem fazer, então, para viver esse sonho. And then take steps in that direction. E aí, caminhar nessa direção. Margarita, can I give a comment on this? Please do. I'm going to tell the guys on the live and then I translate to you. Um exemplo aqui, pessoal, que é uma coisa que eu vivi há algum tempo. Durante muito tempo, minha esposa e eu, a gente trabalha com um exercício que é a visão de futuro, né? Uma visão de 20 anos. A gente escreve, cada um de nós separadamente, o que a gente quer
como é que a gente quer estar no nosso melhor no futuro, né? A gente imagina um futuro perfeito, um futuro brilhante, e escreve sobre isso. E aí conversa sobre esses nossos futuros, como é que a gente visualizou cada um desses futuros. E a gente constatou que uma coisa que a gente quer muito, a gente sempre se vê, é, durante algum tempo na nossa velhice, morar algum tempo em outros lugares do Brasil e do mundo. E aí a gente fez isso alguns anos seguidos e percebeu que essa era uma vontade muito intensa nossa, que faria muito bem pra gente. E aí a gente, pensando na parte do design e do desse, a gente decidiu que todo ano nós passaríamos um mês com a família inteira morando num lugar diferente. Por um mês, que a gente não pode passar tanto tempo assim, mas um mês a gente pode. E a gente começou a fazer isso há 3 anos. Então faz 3 anos que a gente, todo ano, a gente sai com a família inteira, eu, minha esposa, minha sogra, meus 3 filhos, e a gente vai para um lugar e mora 30 dias num lugar, porque a gente não precisa esperar até a nossa velhice para viver alguma coisa que a gente pode começar a construir agora. Na velhice a gente quer passar 6 meses fora. Agora a gente já pode passar um mês e tá bom. Já é um bom começo. Yeah. Wow, fantastic. I understood. Thank you, Henrique. It's fabulous. Congratulations. Okay. That's good. Okay, I wanted to share. Can I interrupt you just once more, Margarita? Please. I have people asking if you could be more generous that you already are of sending us the presentation. Would that be okay? Of course. Pessoal, a Alessandra Pri, ela vai mandar pra gente a apresentação, tá? Depois eu mando pra vocês, só me procurar que eu mando pra vocês. Thank you. Of course. Thank you. So you don't have to do the whole appreciative inquiry process, but I wanted to illustrate the importance of asking and concentrating and finding out about what's good. Uhum. Então, não precisa fazer um processo perfeito, completo da descrição prestativa, mas sim fazer essas perguntas se concentrando no que é bom. One of my favorite books is this one. It's called Positive Family Dynamics. Um dos livros que ela mais gosta é esse, A Dinâmica da Família Positiva. And it's a book of questions that we can ask to our family members, and they are based on appreciative inquiry. É um livro de perguntas que a gente pode fazer para os membros da família, baseados na investigação apreciativa. And it has questions to ask little children, to ask teenagers, to ask older people, to ask people in times of transition. For example, Tem perguntas para fazer para crianças, adolescentes, idosos, pessoas em fase de transição. For example, asking your children, instead of asking, how was your day in school, and hearing, okay. Ao invés de perguntar para o seu filho, né, como foi seu dia na escola, e responder, ok. Asking, for example, what was the most fun you had today with your friends? Fazer a pergunta do tipo, qual foi a coisa mais divertida que você teve hoje com seus amigos? Or what do you think is the best feature of your teacher? Ou o que você acha que é a maior qualidade do seu professor? Or with teenagers, what is it that you like the most about this rock band that you listen to? Ou para um adolescente, né? O que você acha que você gosta mais nessa banda que você escuta tanto? Mm-hmm. What is the most enjoyable part of going out with your friends? Qual é a parte que você mais gosta quando você sai com seus amigos? And so on and so forth. It has hundreds of questions. Tem centenas de perguntas esse livro. So I highly recommend it. Excellent. But of course, you don't need the book. The important thing is to understand the concept that if you're curious about the best parts of the people you love, you can come up with your own questions. Então, você não precisa do livro, né? O importante é só você se conectar com essa ideia de ser curioso sobre a melhor parte dos outros, né? And the fourth orientation that I would like to share with you has to do with kindness. E a última orientação que ela quer compartilhar com a gente é bondade. So kindness is something that is taught by many spiritual traditions. I think probably all spiritual traditions that I know of. E a bondade é algo estudado e ensinado por... Ela acredita que todas as tradições espirituais que ela conhece ensinam isso. Barbara Fredrickson, whom we mentioned earlier, has studied the effects of meta-meditation. A Barbara Fredrickson estudou os efeitos da meditação meta. This is also known as loving kindness meditation. Que também é conhecida como a meditação do amor e da bondade. And in this type of meditation, you think of people and you wish them good things. You wish that they are safe, that they are happy, that they are healthy, that their life
goes easily. E nesse tipo de meditação, você fecha os olhos, imagina uma outra pessoa e você deseja a ela que ela fique segura, feliz, saudável e que a vida dela flua com leveza. And she has found that cultivating this kind of kindness makes people happier. E ela percebeu, a Barbara Fredrickson, nos seus estudos, que cultivar, através dessa meditação, cultivar essa bondade faz as pessoas mais felizes. And we know, of course, that giving and being kind is good for any relationship. E a gente sabe que doar, ser bondoso, generoso, é bom para qualquer relacionamento. One experiment that has been done in positive psychology has to do with performing random acts of kindness. Um experimento que a psicologia positiva fez foi convidar os participantes a praticar atos randômicos de generosidade, de bondade. Doing good things unexpectedly for people they don't know. Fazer coisas boas, não esperadas, para pessoas que eles não conhecem. But of course, this is good also for people that we do know. We can do something kind for your partner or your sister or your coworker. Claro que isso funciona também, obviamente, para pessoas que a gente conhece. A gente pode fazer uma coisa boa, uma generosidade para o nosso parceiro, nosso irmão, nosso colega de trabalho. And talking about work, Falando de trabalho, there's research also, in this case done by Jane Dutton, tem pesquisas, nesse caso aqui feita pela Jane Dutton, about how expressing compassion at work que fala sobre como expressar compaixão no trabalho makes organizations better, more productive, and the people who work there are happier. faz que as organizações sejam melhores, as pessoas são mais produtivas e mais felizes. So now to wrap up, I'm aware that we're almost done. I wanted to share another of my favorite books that is about positive psychology applied to relationships. E para encerrando, ela está vendo o tempo aqui, ela quer dividir um outro livro que mostra a aplicação da psicologia positiva nos casamentos, nos relacionamentos. In this case, it's about couples. Nesse caso aqui, especificamente, casamentos. This one is about organizations. This one is about couples. I Um don't livro know if de organização entre casais. Sorry, Margarita. And so it's just, it's very readable. It's for everybody. And they talk about how they have applied positive psychology in their marriage so far. É um livro muito fácil de ler, muito gostoso de ler. E esse casal, pesquisadores, eles explicam como eles têm aplicado a psicologia positiva na própria vida. And another one that I would like to recommend before we end is about being a strengths-based parent. It's about families and how parents who know the strengths of their children and let them develop those strengths raise children who have less risk of depression, less risk of anxiety, and are happier. E outro livro é esse, que ensina os pais a serem pais com foco nas fortalezas dos filhos. E evidências demonstram que filhos criados por pais assim têm muito menos chance de ter problemas de ansiedade, depressão, que são crianças que crescem, jovens, se tornam jovens mais felizes. Thank you. So thank you so much. Thank you for translating, Henrique. Thank you for your attention. And I hope we have a few minutes to interact, to speak with each other. So I'm going to stop sharing my screen. Okay. Ela está agradecendo aqui a tradução. I am so glad I invited you. It was beautiful, beautiful, beautiful all the way. Let me ask people for questions here. And then, eu estou agradecendo ela demais aqui. Ela disse que ela terminou a apresentação e agora a gente tem alguns minutinhos para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, algum comentário para fazer para a Margarita, por favor, fiquem à vontade que ela está aqui à disposição. There's usually a little bit of delay for the questions to come in. So Okay, sure. it was a great presentation. I love it. I can't wait to read it too. Thank you so much. And this book, I'm going to buy it today on Amazon. The strength switch? Strength Switch, yes, because I study a lot of strengths, but I haven't read a book on parenting with It's the the first one, I think. It's the first one. It's great. Yeah. I'm crazy to read this one. Excellent. So I can't see the questions. Can you see them? Yes, I'm waiting for them to come in. Okay. Now, for now, people are just saying how they loved. So Sonia loved how your approach to it. Thank you. Movimento change, incredible. Gracias. Thank you. Thank you. Gracias.
Movimento change. Wash your hands, wash your hands. Yes, I do wash my hands, I promise you. Movimento changes from Luciana Horta. She's one of the students of SIP Brazil. Priscila Conte as well, one of our students. Gracias, Margarita. Excellent. Gracias. Fantastic. They're taking all the words I want to say to you. Thank you very much. Very good, every word. I agree. Wow. Now there's one in English for you, from Marcelo Correa. Oh, thank you, Marcelo. All right. So no questions. I'm a little disappointed. Ask me a question, just as a charity to me. Pessoal, tá dizendo o seguinte, gente, pergunta alguma coisa. I have a question for you. Sure. Considering the idea of the strength-based parenting, yes. How do you think is the best way? Because, we have the negativity bias. Mm-hmm. It's so easy for us to look at a child and to see what's wrong. And I'm going to tell a story before we finish. But it's so easy for us to see the negative and to focus on that. So how do you think we can avoid, when we look at a stressful situation in regards to our kids, avoid the impulse of going to the bed and to try to do in a different way and to understand strengths on that and to work better with the situation? Okay. Well, I think it's easier if we don't wait for a stressful situation. It's easier to observe it when we're not stressed. But, uma coisa importante, eu perguntei para ela como é que a gente lida numa situação mais estressante para apreciar a fortaleza das crianças, na questão de pais. Ela falou, a melhor coisa a fazer é não esperar uma situação estressante para treinar. Mm-hmm. Lee Waters, the author of the book we mentioned, says that there's 3 things we can observe as parents to see the strengths of our children. Tem 3 coisas que a gente pode fazer para observar as fortalezas dos filhos. One, what they do well. Activities, things they do well. Olhar e prestar atenção no que eles fazem bem. Another is the kinds of things they learn quickly. Outra é observar as coisas que eles aprendem rapidamente. And also what they choose to do freely. E outra é aquilo que eles escolhem fazer livremente, sem que seja uma obrigação. So those are some signs. Others are just things you notice in them as people. You notice that maybe they are patient, or they are kind, or they are creative. So I think the important thing is to have it in your radar. If your view of the world includes the notion that everybody has strengths, then it's more likely that you will see them. Então, o mais importante é ter no seu radar. Todo mundo tem forças, então se você colocar isso no radar e estiver focada para procurar isso, isso é muito eficiente. I'm going to copy what Elma Paiva said. She's also a SIP student and a great positive psychology practitioner in Brazil. She's saying that, Tal should be worried to do a presentation. Thank you so much. Thank you. Not worry. Can I tell them, if you don't mind, tell me a story about strengths parenting? Of course, please do, Henrique. I'm going to talk in Portuguese, and then I can translate to you. I understand when you speak. Okay, good. Tem uma história que aconteceu comigo sobre a relação de forças com criança, que eu tenho um filho, meu filho mais velho, ele é extremamente emotivo. Meu filho chora muito, ele se magoa. Então, se o irmão dele mais novo tira um brinquedo dele, ele chora e fica magoado, fica triste. Eu me lembro de uma história que a gente foi pra praia e ele pisou num coral. E ele chorou tanto por ter pisado, fez um cortinho desse tamanho, e ele chorou. Ele só parou de chorar quando eu contei pra ele a história do coral saindo do mar para pedir desculpa. E aí ele parou de chorar. E aí aconteceu uma coisa que eu acho que é natural em qualquer pai, qualquer mãe. Aqui em casa, a gente não na frente dele, mas a gente começou a falar entre eu e minha esposa. Que coisa chata, o João é muito chorão. O João é muito chorão. O João é muito chorão. Isso começou a virar uma coisa que a gente olhava para o chorão, para esse fato dele. E aí, algumas semanas depois, o irmão mais novo, o meu segundo, foi estudar na mesma escola. E eu fui chamado, eu estou fazendo um projeto na escola dele, eu fui chamado para falar com as professoras. E quando eu fui até lá, a diretora veio toda empolgada me contar uma coisa. Ela falou, Henrique, preciso te contar uma coisa. Que está acontecendo todos os dias, desde que o Antônio, que é o meu filho do meio, entrou para a escola. Todo santo dia, e já fazia quase 1 mês e meio que a aula tinha começado. Todo santo dia. O intervalo do João, que é o mais velho, que é o chorão,
é um pouquinho depois, alguns minutinhos depois do Antônio, que é o mais novo. Todo santo dia, quando toca o alarme do intervalo do João, ele sai correndo da sala, passa embaixo da professora, vai até a professora do Antônio, olha para ela, nem olha para o irmão, olha para a professora e pergunta: tia, o Toninho, que é o irmãozinho dele, já comeu o lanchinho? Ele tomou um suco? Que divino. E eu comecei a chorar naquele momento, compulsivamente, porque eu percebi que meu filho não é chorão. Meu filho ama demais. Um amor tão gigante. E, coitado, se eu não sei lidar com esse amor que eu também tenho, imagina ele com 4 anos. Então, como é que, como pai, ao invés de eu olhar para ele e falar, meu filho é chorão, que coisa chata, como é que eu olho, meu filho ama tanto que talvez eu precise começar a ajudá-lo a entender o que é esse amor e como é que ele pode usar de um jeito mais produtivo, construtivo, e lidar melhor com essa força que ele tem. I don't know if you understood it all. It did. It was lovely. It brought tears to my eyes. It was a beautiful story, and it was so impactful because it's so easy for you to fall on the trap of, looking at that as something annoying. But the thing is, if something happens to his brother, he's like a tiger. He just gets there and he cries because of them. So how do we look at this as a strength? And maybe, probably, he's overusing at the moment, which is pretty normal. Very young, she will learn to moderate it, right? Normal. So how the way I talk to him about these moments now, it's not how annoying you are, is come here, let's understand what's happening. So it's so powerful, and it was so helpful for us here in the family. Oh, beautiful. What a beautiful way to end. I really appreciate it. Thank you very much. Margarita, I want to say thank you again. I'm very grateful for your generosity, your kindness, your love bombing, because you just sent love bombings to all of us here. Well, the bomb was my computer when it failed. That was the bomb. The webinar was beautiful. Your talk was perfect. It's such a joy and an honor, an absolute honor to be able to be with you and to translate you here. Thank you so much again. Thank you all. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Bye-bye. Bye-bye. Pessoal, I don't know how to leave. I'm going to do it for you. Makes it easy. Okay. Thank you so much. Good night. Take care. Pessoal, eu quero agora agradecer a todos por terem estado aqui até o final. Muito obrigado mesmo. Foi uma grande honra para mim, uma grande alegria. Espero contar... Na verdade, espero não. Eu conto com vocês para os próximos. Essa série vai continuar a partir do meio de maio. Não vai ser mais uma vez por semana, vão ser 2. E eu tenho palestrantes incríveis já na fila para falar com a gente. Caroline Miller vai estar falando com a gente sobre garra. Ryan Nimick vai estar falando com a gente sobre forças. Então, grandes nomes estão aqui nas próximas séries. Foi uma alegria gigante estar com vocês.